O assunto de ciências de hoje será a relação entre os seres vivos, presente na página 57, 58, 59, 60 e 61 do livro de vocês. Os predadores e as presas. Observe a imagem a seguir e depois converse com seus colegas sobre os questionamentos propostos. O que está acontecendo na cena? Como a zebra pode se defender diante da situação exposta? Bom, para sobreviver no meio natural, os animais necessitam de estratégias que os ajudem a obter alimento. E sempre que preciso, de formas para escapar do perigo, como o ataque de algum animal. Existem diferentes maneiras de ataque e defesa no reino animal. Na cena acima, por exemplo, a leoa está à procura de alimento. Ela é o predador, ou seja, ela está caçando. Se ela está caçando, ela é chamada de predadora. E a zebra é a presa, que foge para não ser capturada. Ou seja, ela é a presa, é o que vai servir de alimento. O predador geralmente possui um dos sentidos mais desenvolvidos, o que permite a ele maiores chances de conseguir capturar sua presa. As aves de rapina, como os falcões e as corujas, possuem a visão mais aguçada, que lhes possibilita ver um rato silvestre enquanto voam nas alturas. A audição dos felinos, por exemplo, como a onça pintada, consegue captar pequenos ruídos na mata, mesmo que seja a vários metros de distância. Os tubarões possuem um olfato bastante apurado, o que lhes permite perceber a presença de substâncias, mesmo que em pequenas quantidades, diluídas na água, como gotas de sangue de um animal ferido. Tipos de dente. A forma, a quantidade e o tamanho dos dentes varia de acordo com o hábito alimentar do animal. Em animais herbívoros, como bois, cavalos e girafas, a arcada dentária, ou seja, os dentes, costuma ser formada por dentes achatados e quadrados, que servem para triturar o alimento. Enquanto nos animais carnívoros, os dentes são geralmente maiores e pontiagudos, adequado para cortar a carne das presas. A onça, o lobo e o tubarão possuem dentes nesse formato. Analise a diferença entre o crânio de um herbívoro e o de um carnívoro nas imagens a seguir. Por exemplo, a gente tem o crânio de um cavalo, certo? Vocês podem perceber que o dente é achatado e quadrado. Por quê? Porque ele é um animal herbívoro. Já aqui no crânio do leão, a gente pode perceber que ele possui dentes pontiagudos, tá? Que é essencial na hora da alimentação dele, para cortar a carne, tá? As estratégias de defesa. As adaptações que os animais possuem variam de acordo com o seu comportamento, a sua alimentação e o seu modo de defesa. Podem ser dotados de garras, dentes, chifres, veneno, entre outros, cada um com sua particularidade, para obter alimento, fugir de predadores e garantir a sobrevivência. O timbo ou gambá, quando sentem-se ameaçados, expelem, através de glândulas, um líquido de cheiro desagradável para afugentar o predador. Ou seja, o gambá vai liberar aquele odor para que o predador se sinta, nossa, que mau cheiro, e saia de perto dele, tá? Como resposta ao perigo, o porco-espinho arrepia seus espinhos pontiagudos, que são pelos modificados extremamente rígidos, utilizando-os como uma armadura protetora. Os vegetais também desenvolveram formas de defesa para se proteger de perigos. Os espinhos, por exemplo, estão muitas vezes presentes nos vegetais para protegê-los contra os ataques de animais herbívoros. As folhas do carvalho, possuem substâncias que dificultam a digestão dos animais que as consomem, reduzindo desse modo os ataques dos herbívoros. Ou seja, os animais e as plantas existem formas de defesas diferenciadas, tá? Vai depender do tipo do animal. Camuflagem. Você consegue identificar o animal na imagem? Nessa imagem aqui existe um animal. Vocês estão conseguindo identificar? Bom, já dá para perceber que ele está aqui, ó. O animal está bem aqui, ó. Alguns animais possuem formas e colorações muito semelhantes ao ambiente em que vivem. Dessa forma, eles acabam se confundindo com o meio, de maneira que os predadores têm dificuldade de encontrá-los. Esse recurso é denominado de camuflagem, tá? Por exemplo, o camaleão é um animal que a gente está observando aqui na imagem e aqui.
É um animal reconhecido pela sua capacidade de se camuflar. Sua coloração varia se adaptando à cor do ambiente, ou seja, aonde ele se encontra, tá? Se ele se encontra no meio das plantas, a pelezinha dele vai mudar e vai ficar no mesmo tom daquelas plantas, tá? Isso acontece porque seu corpo possui células especializadas que permitem a mudança de cor do animal. Os seres vivos também podem utilizar a camuflagem como um recurso para conseguir capturar sua presa, como a serpente na imagem acima, à espera de que algum animal se aproxime sem percebê-la, caindo na sua armadilha. Ou seja, nesse caso dessa serpente, ela se prende nas flores, na floresta, tá? Em meio às folhas. Por quê? Porque ela acaba ficando parecida àquele ambiente. E o que acontece? A presa dela vai se aproximando sem conseguir enxergá-la, tá? Coloração de advertência. Qual dos anfíbios abaixo você acha que é venenoso? O A ou B? Observe as fotografias e depois converse com seus colegas sobre sua opinião. Bom, qual vocês acham que é o mais venenoso? O A ou B? Alguns animais sofreram adaptações ao longo do tempo de forma a expor em seu corpo uma coloração viva e chamativa, com o intuito de alertar ao predador, através de suas cores, que é um animal venenoso ou que tem um sabor desagradável. Dessa forma, os predadores aprendem, entre aspas, que os animais que possuem uma coloração de advertência devem ser evitados e não consumidos. Ou seja, esses que têm uma cor mais estranha, vamos se dizer assim, eles possuem veneno, eles devem ser evitados por esses predadores, tá? Nas fotografias da página anterior, podemos perceber essa adaptação no sapo da imagem B. O Dendrobrates leucomelas é um anfíbio pequeno encontrado na Amazônia. As suas cores fortes, em tons amarelos e pretos, são uma forma de avisar aos predadores que ele é venenoso. Mimetismo. Diferencia os animais abaixo, identificando qual é a aranha e qual é a formiga. É a A ou a B? Os animais mostrados são tão parecidos que chegam a confundir o inseto, formiga, com o aracnídeo, que é a aranha. Nesse caso, a aranha está representada na imagem A. Além da semelhança na aparência, ela chega inclusive a imitar o comportamento da formiga, locomovendo-se da mesma forma. Por que a aranha imita a formiga? Muitos animais evitam predar as formigas porque elas têm ferrão, possuem um esqueleto duro e substâncias irritantes, que injetam na vítima durante a picada. E por se parecer com esse tipo de inseto, a aranha também consegue afugentar predadores. Essa adaptação que alguns animais adquiriram de apresentar características parecidas com a de outro animal, geralmente venenoso ou de gosto desagradável, é chamada de mimetismo, tá? O mimetismo é uma estratégia de defesa interessante que garante a sobrevivência das espécies imitantes. Veja outros exemplos a seguir. Ele trouxe dois. A cobra coral verdadeira é venenosa e sua picada pode até causar a morte de uma pessoa. A falsa coral possui o mesmo sistema de anéis no corpo, mas não possui veneno como a coral verdadeira. Ou seja, prestem atenção que eles possuem os mesmos anéis, ó, laranja, preto e branco. Branco, preto, laranja, esses anéis que ele está falando, tá? Dessas cores. E a falsa coral também possui, ó, preto, branco, preto de novo, vermelho. É esses anéis que ele está falando. Então, a cobra coral verdadeira é essa aqui, certo? Que é venenosa. E essa não, é a falsa, que não possui nenhum veneno. A borboleta a seguir é conhecida popularmente como borboleta coruja, devido aos desenhos em suas asas, que lembram os olhos dessa ave. Compare as semelhanças nas imagens abaixo, que ele também trouxe pra gente, certo? Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp.